Thanks for coming back. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil, e hoje contamos nossas escolhas para os 10 principais eventos misteriosos e assustadores no Monte Everest. Welcome to the Himalayas! Close the tent now, it's freezing. Are you being sarcastic, dude? I don't even know anymore. Nessa lista veremos alguns eventos misteriosos, inexplicáveis e geralmente perturbadores que ocorreram nas encostas do Monte Everest. Você estaria disposto a escalar a montanha depois de tudo isso? Conta aqui nos comentários. Número 10. O conto de Maurice Wilson. Em 1932, o militar Maurice Wilson descobriu o amor pela oração e pelo jejum, após ser curado de uma doença. 2 anos depois, querendo provar as suas convicções ao mundo, Wilson decidiu escalar o Everest, apesar de uma significativa falta de experiência em montanhismo. Ele pensou que, ao escalar o Everest, quando os profissionais anteriores falharam, ele demonstraria o poder da fé para fazer qualquer coisa. Na verdade, ele chegou a quase 7.000 metros de altura, antes do seu progresso ser prejudicado por uma parede de gelo de 12 metros. Os Sherpas que o acompanhavam disseram-lhe para desistir, mas Wilson recusou-se a ouvir. Ele admitiu em seu diário: "Esse será um último esforço", e seguiu em frente. Ele morreu de exaustão poucos dias depois em sua tenda. Peter, you left the flap open. Like 1,000 degrees in here, Lois. Close the tent now, it's freezing. Número 9. Bela Adormecida. O Everest é meio assustador, não só porque é tão perigoso, mas porque está cheio de centenas de cadáveres congelados. Peter! Oh my God! Dad! It's okay. There's a huge pile of dead bodies down here that cushioned my fall. Resgatar um corpo é caro e perigoso, então a maioria é simplesmente deixada na montanha como múmias congeladas. Um dos corpos mais famosos é a Bela Adormecida. I'll never forgive myself. We're all to blame. O seu nome verdadeiro é Frances Arsintiev. Essa mulher havaiana foi a primeira mulher a escalar o Everest sem o uso de oxigênio suplementar. No entanto, ela ficou exausta com a privação de oxigênio e desmaiou na descida. Ela encontrou 2 vezes outros alpinistas. E enquanto ambas as equipes tentavam um resgate, eles foram forçados a deixá-la para trás para se salvarem. Arsintiev morreu congelada e o seu cadáver de jaqueta roxa ficou conhecido como Bela Adormecida. Número 8. A última subida de um astronauta. Em 1993, o astronauta e professor da Northwestern University, Carl Gordon Renais, escalou o Everest para testar um dispositivo chamado Contador Proporcional Equivalente de Tecido, o TEPC. Esse contador mediu os efeitos da radiação no corpo humano. Renais planejou usar o contador em 3 altitudes diferentes, 17.000, 19.000 e 21.000 pés. Ele escalou a montanha com um grupo de pesquisa chamado High Adventure BVI, mas começou a sofrer problemas respiratórios significativos a 22.000 pés. A equipe tentou salvá-lo com oxigênio, mas falhou. Renais morreu durante o sono de edema pulmonar de altitude e foi enterrado na montanha. Número 7. O desaparecimento do snowboarder. Em 2001, Marco Siffredi fez o impossível. Ele desceu o Everest em uma prancha de snowboard. Sua aventura começou no alto da montanha e ele desceu até o acampamento base avançado em North Col. Em seguida, desceu o Norton Couloir por 2 horas. Querendo uma conquista ainda maior para o seu nome, Siffredi decidiu descer o mais desafiador Horben Couloir no ano seguinte. Se fosse bem sucedido, ele se tornaria a primeira pessoa no mundo a fazê-lo. Os Sherpas pediram a Siffredi que não fosse, pois ele estava exausto da escalada e o tempo havia mudado. Ele foi mesmo assim e nunca mais foi visto. Os Sherpas relataram não ter visto rastros de snowboard e o corpo de Siffredi nunca foi encontrado. Número 6. A talvez expedição russa de 1952. Os russos tentaram escalar o Everest em 1952? Será que é possível? So you're telling me there's a chance? Yeah! Dizem que uma equipe de alpinistas russos, liderado por um certo Dr. Pavel Datchnolian, partiu em outubro de 1952 para escalar a montanha, mas que a sua expedição foi um desastre, resultando em 6 mortes. Essa viagem foi documentada em algumas fontes supostamente respeitáveis, incluindo o Manchester Guardian, o Tribune de Genève, o Alpine Journal e o livro de Walt Wandsworth, Everest, The Mountaineering History. No entanto, a Rússia negou consistentemente que a expedição ocorreu e não houve nenhuma evidência física para apoiar a história. Ninguém sabe se foi informação desencontrada da reportagem ou se foi alguma missão super secreta. I'll tell you something you don't want to know, and I don't know. Número 5. Mallory e Irvine. On the morning of June the 6th,
Odell took this picture of Mallory and Irving leaving Camp 4 on the North Col. It's the last picture ever taken of them. Essa expedição viu George Mallory e Sandy Irvine tentando se tornar as primeiras pessoas a escalar o Everest. Eles desapareceram enquanto escalavam a montanha e não foram vistos por mais 75 anos. Só em 1999 que o corpo de Mallory foi finalmente descoberto por uma expedição de pesquisa, completamente congelado e mumificado. I looked over to my right and all of a sudden I saw a patch of white that wasn't rock and it wasn't snow. And all of a sudden, I'm going to go look over here. And as I started traversing closer to this, I saw it appeared to be the lower part of a leg. Foi encontrado com um ferimento significativo de corda ao redor da cintura, uma perna quebrada e um ferimento na testa. Irvine nunca foi encontrado, e se eles tiveram sucesso ou não na subida, permanece desconhecido. He was determined and he was tough and he was strong and I think he made it. I think he and Irvine both made it. Número 4. Fantasmas da montanha? I see dead people. Como mencionado anteriormente, o Everest abriga muitos corpos congelados. Mas será que é também a casa dos seus fantasmas? Se for para acreditar em Sherpa Pemba Dorje, então sim. Dorje afirma ter escalado o Everest em apenas 8 horas, um recorde que foi confirmado pelo Ministério do Turismo do Nepal, mas rejeitado pelo Guinness Book. Ao escalar a montanha, Dorje afirma ter visto inúmeras sombras fantasmagóricas se aproximando dele, com os braços estendidos, um gesto considerado indicativo de sua fome na vida. Na verdade, dizem que muitos Sherpas acreditam nos fantasmas da montanha. No entanto, também é possível que os fantasmas sejam meras alucinações causadas pela grande altitude. It's not a matter that concerns you, Mr. Torrance. At least not at this point. Anything you say, Lloyd. Anything you say. Número 3. Mortes misteriosas. Em 2017, o mundo foi atingido por relatos conflitantes sobre algumas supostas mortes no Everest. Sherpas encontraram os corpos de 4 alpinistas em uma tenda na montanha. Eles relataram essa notícia a Reuters, e o relatório foi publicado em vários veículos convencionais. No entanto, nenhuma das expedições que escalaram o Everest na época relataram o desaparecimento de alguém. O Departamento de Turismo do Nepal também lançou dúvidas sobre o relatório, dizendo que dezenas de alpinistas também teriam visto a barraca e os corpos, mas ninguém relatou ter visto nada. Será que esse é outro exemplo de fantasma do Everest? Ou os Sherpas estavam enganados? Mais uma vez, parece que ninguém sabe. Are you being sarcastic, dude? I don't even know anymore. Número 2. O Homem Selvagem das Neves. Welcome to the Himalayas! Será que o Yeti mora no Monte Everest? Bom, houve numerosos relatos pessoais e de testemunhas oculares. No livro de Charles Howard Bury, Monte Everest, o Reconhecimento, de 1921, ele relata ter visto grandes pegadas na neve. Seus guias Sherpas diziam que elas pertenciam ao Homem Selvagem das Neves. There's no doubt about it. There was something else here too. Talvez a evidência de apoio mais emocionante sejam as fotografias do montanhista Eric Shipton. Elas mostram grandes pegadas na neve e despertaram um interesse nacional generalizado no Yeti. Até hoje, as fotos permanecem fortemente debatidas, com alguns declarando como a melhor evidência existente do Yeti. Nowadays they be cries of hoax. But back in the 1950s, respectable adventurers were taken at their word. Antes de continuarmos, se você gosta do nosso conteúdo, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações. Tem vídeo novo todos os dias. Número 1. Frank Smythe viu alguma coisa. Frank Smythe era um experiente montanhista inglês. Em 1931, ele estabeleceu um recorde ao escalar com sucesso o Kamet, da Índia. Mais tarde, ele embarcou em 3 expedições ao Everest ao longo dos anos 30. A primeira abalou Smythe profundamente. Em seu livro Acampamento 6, a expedição ao Everest de 1933, Smythe relata ter sentido uma presença ao seu lado enquanto escalava a montanha. Acreditando que essa presença fosse real, ele pegou um bolo de menta dos seus pertences e tentou dividi-lo. Did you ever have the feeling you're being watched? That the eyes of strange, eerie things are upon you? Ele também relatou ter visto 2 objetos curiosos flutuando no céu, que pareciam balões de pipa. Eles supostamente pairavam e pareciam pulsar. Essas podem ser alucinações decorrentes da privação de oxigênio, ou podem ser fantasmas ou alienígenas. Quem sabe? Extraterrestrial life.
You're right, Jerry. The people are gonna love it. E aí, teria coragem de escalar o Everest? Confira esse outro clipe recente do Watchmojo Brasil e certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos.